Quantos aí dizem amém a isso? Ele não conseguiu voo, gente. Então, essa semana ele não conseguiu voo para poder estar aqui. O negócio deve estar meio difícil. Então, semana que vem ele vai estar aí, ele vai vir de carro até. Ele vai estar aí com a gente. A gente está nessa série, Tornando Sonhos em Realidade. Aleluia. Na semana passada, a gente começou um subtópico falando sobre matadores de sonhos. Deus tem um sonho para mim e para você, Deus tem planos bons para mim e para você, mas existem coisas na nossa jornada que nós devemos prestar atenção, para que não cortem o agir de Deus na nossa vida, para que não matem o sonho que Deus tem para mim e para você. E na semana passada, nós falamos sobre as direções de Deus para a nossa vida. Que quando nós não seguimos as direções de Deus para a nossa vida, o que acontece? Isso pode matar o sonho de Deus. E lembra que nós falamos que muitas vezes nós pensamos que a estrada é reta. Que a estrada muitas vezes na nossa vida... Pega o meu celular lá em cima, por favor, que isso aqui está dando chabu. Muitas vezes nós achamos que a estrada, ela é algo plano, algo reto. Mas quando a gente vai dando aquele zoom out, a gente vai pegando a câmera e vai levantando a câmera, a gente vê que a jornada, ela é mais sinuosa do que a gente pensa. Mas Deus vai dando isso, obrigado. Deus vai dando as direções para a gente. Então não fique com medo da jornada. Jesus está com a gente na jornada. Jesus está conosco na jornada. E a gente viu, abra lá comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, e a gente está vendo essas direções aqui na vida de Abraão. A gente começou vendo Gênesis capítulo 12, e na semana retrasada nós falamos que todo sonho de Deus para a nossa vida começa com uma palavra de Deus. Não é algo que somente vem da minha cabeça, é algo que Deus fala para o nosso coração. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando. E Deus disse a Abrão. E qual foi a palavra que ele disse para Abrão? Sai da tua terra. Obrigado, Júlio. Sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Semana passada nós falamos que não seguir as direções de Deus podem matar o sonho de Deus na nossa vida. Hoje eu quero falar com você, ponto número 2. Bota aí para mim, isso. O que pode talvez matar o sonho de Deus na nossa vida? Associações meramente humanas, ou associações erradas. Olha só que interessante, Gênesis capítulo 2, o que Deus disse para Abraão? Você está acompanhando aí comigo na Bíblia? Sai da sua terra, da sua parentela. Está escrito na sua Bíblia? Você trouxe a Bíblia? Aleluia, glória a Deus. Vou fechar o olho, aleluia, glória a Deus, meu Deus, ajuda. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O interessante é que se você for a Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, quando Estevão vai dar a sua palavra lá perante aqueles homens, ele cita que, quando você lê Gênesis capítulo 12, essa aqui parece ser a segunda vez que Deus fala para Abraão. Porque em Atos capítulo 7, Estevão fala que Deus fala com Abraão enquanto estava na Mesopotâmia, antes de ter chegado em Harã. Quando você sobe aqui um pouquinho, o verso 31 do capítulo 11, diz lá, Terá, que é o pai de Abrão, tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão. Ou seja, Deus já tinha falado com Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. No verso 31 diz lá que Abraão saiu com eles. Deus falou com Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela. Terá ainda estava vivo, decidiu que ele sairia da Mesopotâmia, que iria para Harã, e Abraão
foi com ele. Depois aqui Terá morre, e Ló era filho do irmão mais velho de Abraão. Não sei se por causa de pena, ou por causa de ele estar ali olhando Ló, a situação de Ló, que não era uma situação ruim, gente. Porque quando a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente vê que Ló tinha posses. Então não era algo assim, que pena de Ló, vou levar Ló comigo, que Ló está numa condição muito ruim, ele tem que andar comigo. Mas gente, o que o Espírito Santo me falou nessa tarde, enquanto eu meditava sobre isso? Sobre as pequenas concessões que nós fazemos, que podem estar matando o sonho de Deus na nossa vida. Por que que Deus falou para Abrão, para sair da sua terra, do meio da sua parentela? Não é especificado na Bíblia, mas Deus deu uma direção, e toda direção de Deus é algo para ser seguido. E Deus falou: sai do meio da sua terra, sai dessa situação onde você se encontra, sai do meio da sua parentela, e eu vou te mostrar o lugar. Eu fiquei meditando aqui enquanto a gente estava adorando, esse ambiente de adoração maravilhoso, enquanto Deus vira para o homem e fala: deixe o pai e a sua mãe e una-se a sua mulher. Não dá para aquele que se une à sua mulher ficar ainda ligado com papai e mamãe, porque a Bíblia é específica, você está formando uma nova família. É claro que você sempre vai honrar pai e mãe, quem diz amém a isso? Você sempre vai ser grato ao seu pai e sua mãe, mas a Bíblia fala: você está formando algo novo, uma nova aliança. E Deus quer com que eu e você, nessa noite, preste atenção, porque para mim é uma noite revolucionária. Se nós quisermos viver os sonhos de Deus, nós precisamos fazer aliança com aquilo que Deus diz que nós podemos fazer aliança. E nessa noite nós precisamos prestar atenção nas alianças que nós temos feito, nas associações que nós temos feito, porque Deus não disse: a Ló você pode pegar, deixa toda a sua parentela, mas a Ló você pode pegar. Não, Abraão fez uma pequena concessão, provavelmente por causa de pena. E eu me lembro de Pedro falando com Jesus, Jesus falando da sua morte, e Pedro fala: não, Jesus, não desiste disso. Que é isso? Não morre não, você não pode morrer, tem que ficar aqui com a gente. E Jesus vira para Pedro e fala o quê? Arreda-te, Satanás. Que é isso? Jesus era muito duro. Não, Jesus sabia que pequenas concessões podem matar o sonho. Pequenas concessões na nossa vida podem parar o destino divino que Deus tem para mim e para você. Então eu e você não podemos fazer associações, eu e você não somos chamados a fazer aliança com aquilo que Deus não nos permite fazer aliança. Eu me lembro de Salomão, estou só me lembrando aqui, aleluia, estou na onda do pastor Ed, aleluia, glória a Deus. Salomão toma para si 700 mulheres, 300 concubinas. Era um homem que devia ter muita sabedoria, porque para cuidar de 700 mulheres, 300 concubinas, gente, veja bem. E ele se casou com pessoas que não eram do povo de Israel, e Deus tinha proibido. Por que que Deus tinha proibido? Justamente por conta daquilo que aconteceu com Salomão. Diz lá que as suas mulheres lhe perverteram o coração para adorar os seus deuses. Se eu e você estamos indo em direção a algo divino, nós precisamos de pessoas que vão nos ajudar a chegar lá. E eu e você vamos precisar abrir mão de determinadas situações, de determinados ambientes, de determinadas pessoas que não vão nos acompanhar até lá. Sei, uma noite, como diz o pastor, é que não tem muito amém. Sabe por quê, gente? Cristianismo é uma vida de renúncia. A Bíblia diz: se você não deixar seu pai, sua mãe, seus amigos, para me seguir, você não é digno de andar comigo. Sabe por quê? Porque é Ele quem vai formar a nossa vida.
Nós precisamos gastar mais tempo com Jesus para que Ele possa formar o nosso coração, ao ponto de eu conseguir andar em sabedoria com as pessoas que nos cercam. Você já ouviu aquela expressão, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não está na Bíblia, pasmem. Mas é um preceito bíblico. E eu anotei aqui para dizer para você, as pessoas com quem você anda podem estar impedindo que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida. Vou falar só mais uma vez, vou falar rindo. As pessoas com quem você anda podem estar impedindo com que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida. Vou falar carinhosamente. Não ande com ninguém por pena. Seja movido por compaixão, mas não por pena. Porque a pena te prende à situação que aquela pessoa está experimentando. A compaixão, ela é movida por um poder que faz você resgatar aquela pessoa. Por isso Jesus teve que dizer para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque essa pena, eu não posso experimentar o que o Pai quer que eu experimente, se você me parar. Então arreda de mim, Satanás. Olha só o que diz Provérbios capítulo 13, no verso 20, diz assim: não está passando. Isso, beleza, obrigado. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Está na Bíblia ou não está? Obrigado. Quem anda com os sábios será sábio. Quem quer ser sábio? Quem quer andar em sabedoria? Então ande com pessoas sábias. Olha só esse outro verso, 1 Coríntios 15, verso 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Minha pergunta é: com quem você tem andado? Com quem você tem gastado o seu tempo? Tem te ajudado a chegar onde você precisa chegar? Se não, está na hora da gente rever as nossas associações. Passa para mim mais um, Salmo capítulo 1. Salmo 1 não está aí não, né? Salmo 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui então está falando de 3 níveis de envolvimento. O primeiro é não andar no conselho dos ímpios. Não andar no conselho dos ímpios é não ser influenciado para o mal. Porque quando nós andamos com pessoas que não conhecem a Jesus, e nós ouvimos os conselhos dessas pessoas, nós seremos influenciados para o mal. E nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4 diz para você, uma noite revolucionária na sua vida, para você rever a sua vida e rever as associações que estão na sua vida. Provérbios capítulo 4 vai dizer de tudo que você tem que guardar. Guarda o seu coração, porque é dele, é do seu coração que vão fluir as fontes de vida. Ele diz: não se detém, não para no caminho dos pecadores. Isso fala da conduta do mal. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso fala da concordância. Mas eu só estava sentado. Eu só estava sentado no barzinho ali com eles. Não só isso. Mas quando tira a foto, a sua garrafa de Coca-Cola, de Guaraná, está atrás das 15 garrafas de Skol. A quem nós temos influenciado? Minha pergunta para a gente hoje: a quem nós temos influenciado nessa vida? Será que nós temos influenciado outras pessoas a andarem nos caminhos de Jesus? Ou será que nós estamos sendo influenciados a fazer pequenas concessões na nossa vida, que abrem portas para a influência do mal? Eu sei que você está perguntando: mas e Jesus?
Jesus andava com os pecadores, Jesus sentava com os pecadores. A diferença é que Jesus não tinha o estilo de vida dos pecadores. E quando Jesus chamou Zaqueu, o que aconteceu com Zaqueu? O que aconteceu com Zaqueu? Quem está vivo, diga amém. Zaqueu foi transformado. Será que na sua reunião com os seus amigos do mundo, as pessoas estão sendo transformadas? Ou eles estão pedindo com que você continue da mesma forma como você era? Será que as pessoas do seu convívio estão sendo transformadas pelo seu estilo de vida? Jesus não tinha problema em estar com pecadores. Jesus alcançava os pecadores. Mas a proposta de Jesus era: anda comigo no meu estilo e não o contrário. Cara, sexta-feira, sextou. Vamos lá tomar umazinha rapidinho. Cara, não dá não. Que tal se você for comigo na quarta-feira na igreja? Que tal se você for domingo comigo na igreja? Eu e você somos filhos de Deus, então nós temos um estilo de vida diferente. Nós não somos melhores do que ninguém. Você pode repetir isso comigo? Eu não sou melhor do que ninguém. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar: a gente não é melhor do que ninguém. Mas nós temos um estilo de vida diferente. Se você quer cumprir os sonhos de Deus para a sua vida, nós temos um estilo de vida diferente. Aí o pessoal vai lá, aqui tem carnaval, né? Onde é que é o carnaval aqui? Nem sei, glória a Deus, aleluia. Não peguei esse aqui, glória a Deus. Só estava querendo ver se o presbítero, glória a Deus. Não perguntei nem se já foi. Mas o pessoal fica dando umas desculpinhas bobas, sabe? Não, pastor, a gente foi lá no carnaval, foi lá para evangelizar, sabe? Aí o pessoal vai lá, tá todo mundo sambando lá e tá ele: oh, abre alas que eu quero louvar, oh, abre alas que eu quero louvar, eu sou da igreja, não posso pecar, eu sou da igreja. A irmãzinha passa atrás toda rebolativa, o cara: oh, Jeová, misericórdia. Eu e você temos um testemunho a zelar. Eu e você temos um nome. O evangelho é algo sério na nossa vida. O estilo de vida de Cristo em nós nos leva a viver um estilo de vida sério com o evangelho. Olha só o que diz Tiago capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade de Deus, contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Passa para mim. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Isso aqui eu acho maravilhoso, gente. Ele fala: se separa do mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus, mas Deus nos dá mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é humilde? Humilde é aquele que depende de Deus. É aquele que diz: eu prefiro viver sozinho, com Deus, e ir para o céu, do que ser impactado por esse mundo e ir para o inferno com um montão de gente. É uma decisão que eu e você precisamos ter. Qual é o sonho que Deus colocou na sua vida? Quais são as pessoas que estão te ajudando a cumprir esse sonho divino? Eu me lembro de um pastor, eu já devo ter contado isso, de um apóstolo na África do Sul, que ele, quando ele ingressou à faculdade de medicina, ele falava: eu só andava com gente do terceiro ano. Porque o cara do terceiro ano já experimentou o que eu experimentei. Ele já fez as provas que eu tenho que fazer, vou andar com eles. Ele estava sempre andando com gente acima, com gente mais sábia, com gente mais inteligente. Gente, isso facilita a nossa jornada.
E o Espírito Santo está nos chamando hoje para a gente prestar atenção nisso. Olha só o que ele diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha só o próximo verso, 1 João: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados. Aleluia! Por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Alguém diz amém a isso aí? Ele continua dizendo: filhinhos, escrevi a vocês, porque vocês conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e já venceram o maligno. Glória a Deus, aleluia, pregação poderosa, pastor Rafa está pregando bem nessa noite, aleluia. Ele continua dizendo: não amem o mundo. Para esses que já venceram, para esses que estão vencendo, o apóstolo João continua: não amem o mundo, não amem o sistema do mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mais um texto, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, verso 18: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Aqui não está falando que a gente vai sair, vamos montar uma ilha só de crente, aleluia, e a gente vai se isolar nessa ilha. Sabe por quê, gente? Porque eu e você precisamos ser luz no mundo. Eu e você precisamos salgar essa terra. Eu e você precisamos ser influência. Mas o que o apóstolo está falando aqui, o apóstolo Paulo? Em Deuteronômio, traz essa questão do jugo desigual, porque Deuteronômio vai dizer assim: não use para você arar a terra um boi e uma jumenta. O jugo era aquele instrumento que nivelava. Era posto um jugo que era colocado no pescoço de um boi, que ligava com outro boi, geralmente um boi mais novo e um boi mais velho. Por quê? Porque o boi mais novo, ele tinha garra, ele tinha gana. O boi mais velho tinha mais sabedoria, sabia por onde que tinha que ir. Então geralmente era um boi mais novo, um boi mais velho. E Deuteronômio fala: não use boi com jumento. Por quê? Porque o boi era considerado um animal puro para você se comer. O jumento era considerado um animal impuro. Como é que você vai juntar algo puro com algo impuro? E mais uma vez, a Bíblia não está falando que nós não devemos ter contato com as pessoas. A Bíblia está falando da sua associação com as pessoas, de você gastar tempo com essas pessoas, vivendo o estilo de vida que elas estão vivendo. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Preste atenção nas palavras: sociedade. Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus. Há algo especial dentro de você. Mais uma vez, você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, mas existe algo especial dentro de você, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é santuário de Deus, porque nós somos santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos
e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Abre comigo em Provérbios. Eu quero te dar vários exemplos nessa noite, para que você entenda que eu e você não podemos ter o mesmo estilo de vida das pessoas que estão no mundo, porque nós fomos transformados. Nós fomos transformados da morte para a vida. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 19. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino do seu pai, e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça, e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Veja, há uma sedução que o mundo quer trazer a gente, e nessa sedução, são essas pequenas concessões que o mundo vai dizendo: não tem problema nenhum, não, vem aqui, vamos aqui no barzinho, fica aqui com a gente, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, você vê aquele sitezinho, não tem problema nenhum, tem problema, só um pouquinho. Geralmente, são essas pequenas seduções que o inferno vai trazendo. Se você trabalha no meio secular, você sabe, você trabalha com todo tipo de pessoas, não é verdade? Crente, não crente, meio pé no mundo, meio pé na igreja. Eu e você somos chamados para influenciar as pessoas, Stanley. Sabe por quê? Porque nós somos influenciados pelo Espírito Santo. Quanto mais influenciado pelo Espírito Santo, mais influenciador você vai ser na vida das pessoas. E é dessa maneira que nós vamos cumprindo os sonhos que Deus tem para a nossa vida. E Ele fala bem claro aqui: se os pecadores quiserem seduzir você ou enganar você, não consinta. A palavra consentir aqui é não deseje. Porque, gente, ninguém vai te amarrar e te botar lá no barzinho com as 15 garrafas. É ou não é? É a hora do fala Deus, aleluia. Se você quiser, é você que vai. Se você quiser dizer não, você diga não. Nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Nós precisamos ser contaminados por Deus. Até se o irmão dentro da igreja estiver vendo o Instagram, sai do lado dele, aleluia. Sabe por quê? Porque atrapalha. Eu não quero andar com pessoas que me atrapalhem, Gabi. Eu quero andar com pessoas que me fazem andar para frente. E eu quero ser um exemplo. Aleluia, gente. Eu quero ser um exemplo para as outras pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Eu estou no processo. Você está no processo? Eu estou no processo. E eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim. E eu quero ser boa influência para as pessoas, mas para isso eu preciso me encher da verdade. E aqui está falando, não consinta. A palavra consentir aqui no hebraico, não deseje, não aceite, não se submeta. Viva por um padrão que é um padrão diferente. É um padrão onde você diz: eu já falei, por que você não vem comigo para a igreja?
Sexta-feira, a gente inventa o culto de sexta-feira, aleluia. Aliás, vamos encher o culto de quarta-feira antes, glória a Deus. Vem para cá quarta-feira, fala para o pessoal, vem para cá quarta-feira, vem domingo. Vamos continuar. Talvez eles digam, venham conosco, vão preparar uma emboscada para matar alguém. Eu coloquei aqui no meu lado, o engano não é tão escrachado assim, mas tem vezes que o negócio está tão ruim, a maldade está tão grande, que o cara chega na sua cara, é isso aí, cara, vamos pegar a mulher do outro, é isso aí, vamos lá. Qual é a orientação da Bíblia para a gente? Não consinta, não deseje. Venha conosco, diz aqui. Vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos com o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos. Encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando. Ou seja, só dá para pegar esse tipo de ave se for no engano. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Verso 19. Esse é o fim de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Capítulo 5, vai lá comigo. Capítulo 5, verso 1. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Fala mansa, mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plano a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim da sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa, no meio da congregação reunida. Eu quero dizer para você nessa noite, se você quer viver os sonhos de Deus para você, se associe com pessoas que amam a Deus. Não são pessoas perfeitas. Quando você continuar lendo, tarefa de casa, Gênesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você vai ver que quando Abraão chama Ló, no meio da história tem uma desavença. Por quê? Porque Ló começa a crescer o olho. Porque Ló tinha lá um gadinho, tinha um pouquinho, começou a crescer, começou a pastar junto com seu tio, Abraão, e o espaço para ele ficou muito pequeno, e os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. Olha só que interessante. Depois disso, Ló chega para Abraão e falou, tio, é o seguinte, não dá mais para a gente andar junto, eu já cresci o suficiente, a gente está brigando, vamos separar. Pastor, aí você me diz, o que Ló tinha que ter falado? Tio, é o seguinte, vou honrar o teu nome, para onde o senhor quer ir? Escolhe. Mas Ló não fez isso. Ló correu, porque a palavra Ló significa vendado, coberto. Ló não conseguia ver.
Você realmente vai andar com pessoas que não conseguem ver adiante de um palmo? Você realmente quer escutar o conselho de pessoas que não conseguem ver espiritualmente? Você realmente quer andar com pessoas e se assentar na roda de pessoas que não têm o mesmo objetivo de vida que você? O nosso objetivo de vida, acima de tudo, deve ser parecido com Ele, andar nessa terra e ser parecido com Ele. As pessoas do mundo, o mundo não tem isso. Aí Ló, naquele olho gordo, não conseguindo ver a um pau, ele olha para um lado, viu que era bom. Você lembra de Eva? Que olhou para o fruto, viu que era bom, ou seja, enganado pelas suas vistas. Lembra que nós falamos que o amor ao mundo fala da concupiscência dos olhos, o engano dos olhos, o desejo dos olhos. Ló viu com os olhos, ele viu aquela pastagem. Olha só, gente, como o jardim do Senhor. Parecia o jardim do Éden, mas sabe o que era? Sodoma e Gomorra. Parece o inferno, ele quer. Lembra das pequenas concessões? O inferno vai jogando essas pequenas concessões e parece como paraíso, parece como algo bom. Para onde foi Ló? Para o buraco. Daqui a pouco vai lá o seu tio, tendo que resgatar Ló, tirar dos seus homens, botar os seus homens em risco para resgatar Ló, porque era o seu sobrinho. Por que eu fui tirar esse garoto de lá? Tinha que ter deixado o garoto lá. Deus mandou não sair, não me associar. Pastor, o senhor não fica com pena da pessoa? Não se mova com pena, se mova por compaixão. Jesus tinha compaixão. Na pena a gente desce para o nível da pessoa. Na compaixão, vou falar de novo, a gente puxa a pessoa para cima. Se você quer viver os sonhos de Deus para você, se associe com pessoas que amam a Deus. Eu anotei isso aqui. Não tem problema conviver com pessoas. Ah, pastor, glória a Deus. Até que enfim o senhor falou isso. Não tem problema conviver com pessoas. Você convive com pessoas ou você vive no zoológico? Aleluia. Você convive com pessoas, você trabalha com pessoas, é ou não é? Não tem problema conviver com pessoas. O problema é viver como o mundo vive, comprometendo o padrão da nova vida de Cristo em nós e denegrindo a consistência do seu testemunho. Vou falar mais uma vez, o problema é viver como o mundo vive, comprometendo o padrão da nova vida de Cristo em nós e denegrindo a consistência do seu testemunho. Sabe como é que a gente vai mostrar para o mundo que nós temos Jesus no nosso coração? Simples, sendo diferente. Aquilo que você estava acostumado a fazer, o apóstolo Paulo fala, não faça mais. Vive novidade de vida. Viva com a força do Espírito Santo. Pessoas que não têm o mesmo estilo de vida que você, não podem ir onde você vai. Quem está me ouvindo nessa noite, aleluia. Pessoas que não têm o mesmo estilo de vida que você, não podem ir onde você vai. Revelação do meu amigo Dirceu. A gente casou, Dirceu foi levar a mãe da Poli no aeroporto, ele teve essa revelação: eu só posso ir até aqui. Ela tem um ticket que vai permitir com que ela pegue um avião e chegue no seu destino. Eu e você temos que andar com pessoas que têm o mesmo ticket com a gente e ser luz para que as outras pessoas possam aceitar o ticket de Jesus também, para que nós possamos ir juntos. O apóstolo João diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pessoas que não têm o mesmo estilo de vida que você, não podem ir onde você vai. Minha pergunta para você: onde você quer chegar nos sonhos que Deus te deu? Onde você quer ir? Onde você se vê chegando?
Deus vai colocar pessoas ao seu lado, porque foi isso que o Pai fez com Jesus. O Pai deixou discípulos com Jesus, não só para que ele pudesse não se sentir sozinho. Ele deixou discípulos porque ele sabia que aquela obra que Jesus tinha precisava ser levada para o mundo inteiro. E aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, quer andar comigo? Deixa a sua gente. Não, pastor, como assim? A gente vai pedir para as pessoas deixar o seu estilo de vida? Deixa. Pega o meu estilo de vida, vem andar comigo e vem ser pescador de homens. Fique de pé comigo, por favor. Nessa noite eu queria trazer esse alerta para você. A Bíblia fala que a palavra de Deus também nos corrige, também nos ensina. E eu estava orando aqui, eu pedi graça ao Espírito Santo, porque esse é um assunto muito sério, gente. Nós não podemos brincar com o Evangelho. Não estamos aqui para brincar de cristãos. Eu e você precisamos ter um estilo de vida que mostre Jesus para as outras pessoas. E nós devemos prestar atenção nas associações que nós, não na convivência, nas associações que nós temos feito com as pessoas ao nosso redor, para saber se essas pessoas talvez, a Bíblia fala que a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Será que essas pessoas não estão roubando a gente do sonho que Deus colocou no nosso coração? Essa é uma semana para a gente prestar atenção nisso. É uma semana para nós olharmos para Gênesis capítulo 12 e nós pedirmos, e nós aprendemos com a lição de Abraão. Eu não quero que o mundo roube o sonho que está no meu coração. Eu não quero que as associações erradas roubem o propósito de Deus para a minha vida. Então é uma semana para você pensar, é uma semana para você meditar e pedir ajuda do Espírito Santo, para que deixe o homem suas alianças antigas e se juntem a novas alianças que vão levar você para o seu destino. Deus tem pessoas preparadas para te ajudar a você chegar no seu destino. Vou falar mais uma vez. Deus tem pessoas preparadas para você, para te ajudar na sua caminhada, para você chegar no seu destino. Abra os seus olhos nessa semana, peça ao Espírito Santo que te ilumine, peça ao Espírito Santo para que você não seja contaminado, mas para que você seja uma influência na vida de outras pessoas. É isso que o Espírito Santo está fazendo comigo e contigo, abrindo a nossa consciência, abrindo os nossos olhos, para saber que maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. A minha associação primeiro é com Ele, é Ele que importa, Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro da minha existência. Senhor, está aqui o nosso coração, firme na Tua palavra, firme nos Teus propósitos, Senhor. Abre os nossos olhos nessa semana, Senhor. Não, Senhor, não queremos desmerecer as pessoas. Nenhuma pessoa é digna de ser desmerecida, rebaixada. Mas existe um momento onde nós dizemos basta. Não é esse o caminho que eu quero seguir. O caminho que eu quero seguir é o caminho com Jesus. Ao ponto de eu dizer, nada mais importa. Nada mais importa. Eu vou cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou cumprir a minha jornada. Eu vou chegar bem até o fim. E Deus vai colocar pessoas ao meu redor que vão me ajudar. E eu vou ser uma dessas pessoas. Para com outros eu vou me capacitar. Eu vou andar em sabedoria. Eu vou crescer na graça e no conhecimento. Para ajudar muitas pessoas a chegarem no seu destino divino.
Eu não quero ser como Ló. Oh meu Deus, me ajuda. Me ajuda a não ser como Ló, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser como aquele que é chamado de amigo de Deus, para que eu possa influenciar muitas pessoas, para a tua honra e para a tua glória. Você recebe essa palavra de exortação nessa noite? Jesus te ama. Ouça isso, vou terminar com isso. Jesus te ama tanto, que Ele não quer ver você se perdendo, que Ele não quer ver você indo para o inferno, que Ele não quer ver você. Ele falou: meus filhinhos, pais, jovens, não amem o mundo, porque o nosso amor deve ser dele. Amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, experimentar esse amor e saber fazer associações divinas na nossa vida. Jesus vai colocar pessoas divinas na sua vida. Vem para cá, ciente, não somos perfeitos, mas uma coisa nós buscamos aqui nessa igreja: nós buscamos andar com Jesus. Quantos aí levanta a sua mão, diga glória a Deus. Senhor, obrigado por essa noite.